conhece, oi, pra quem não me conhece, meu nome é Ana e hoje nós vamos desmistificar o ensino médio juntos. Não é um bicho de 7 cabeças e se você seguir essas diquinhas que eu vou dar neste vídeo, seu ensino médio vai ser a maior tranquilidade. Você não tem que estudar 8 horas por dia e não é a coisa mais difícil desse mundo. Eu estou no segundo ano do ensino médio, então eu estou aqui para te ajudar, porque eu também já tive esse pensamento, achando que o ensino médio ia ser a coisa mais difícil, que eu não teria vida social. Mas a história é totalmente outra, você tem que ter equilíbrio na sua vida e eu vou te ajudar nessa missão. Então continua assistindo esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Eu sei que o pessoal que tá no 9º ano já tá assim, perdendo as suas noites de sono por conta do ensino médio, achando que é um negócio muito difícil, até porque nós sofremos muita pressão quando vamos entrar no ensino médio, né? O papo é só vestibular, e Enem, qual curso que você quer fazer, em qual faculdade, federal, particular, isso e aquilo, e a gente acaba acreditando, caindo nessa pressão, tendo a ideia de que é algo muito difícil. Mas eu já digo pra você que a história não é bem assim, o ensino médio exige muita disciplina, obviamente, assim como todos os anos da escola, mas eu também não acho que você deve começar tendo uma rotina muito puxada de estudos. E é aí que nós vamos para a primeira dica. O que eu digo para vocês nessa primeira dica? Você tem que ter responsabilidade, mas começar uma rotina aos poucos. Crie sim uma rotina de estudos. Se você no 9º ano não estudava nada e quer começar a estudar agora no ensino médio, você não pode começar tendo uma rotina muito puxada. Eu já vi muitos exemplos, até amigos meus, que começaram o 1º ano do ensino médio tendo uma rotina de estudos extremamente puxada. E quando chegaram no 3º, que era aquele ano de um pouquinho mais de responsabilidade, a pessoa não aguentava olhar para as provas de vestibular, porque estava exausta. Era sempre aquele papo de vestibular, de correria, de ter que ter uma rotina de 6, 8 horas por dia de estudo. Ela começou assim desde o 1º ano do ensino médio, não aproveitou a vida, não curtiu, não descansou e chegou no 3º ano do ensino médio, não passou na faculdade porque estava exausta. Então você tem que começar a ter uma rotina mais gradativamente. Hoje você começa revisando só as matérias que você teve no dia. 1 hora, 2 horas, na semana que vem você já sobe um pouquinho mais e vai subindo aos poucos. A segunda dica tá muito ligada na primeira. Na realidade, esse vídeo todo, então todas as dicas são importantes. Vai anotando, pega um caderninho assim como eu, vai fazendo suas anotações e não perde nadinha. E essa segunda dica que eu tenho para dar é para você ter uma agenda, um planner, ter um cronograma de estudos, ter algo para você anotar a sua rotina de estudos. Vocês estão vendo aqui na minha parede que eu tenho um cronograma de estudo com todas as minhas aulas, os horários também que eu devo estudar, que eu não devo estudar, e isso tem me ajudado muito desde o ano passado. Eu anoto as matérias que eu tenho mais dificuldade e, obviamente, eu dou uma atenção especial para elas. Então, eu estudo matemática e física, por exemplo, mais vezes durante a semana do que eu estudo história, que eu tenho mais facilidade. E assim você consegue dar atenção nas matérias que você precisa de acordo com a sua dificuldade e dar aquela relaxada nos conteúdos que você já tem uma facilidade. Também relacionado à organização, eu tenho meu planner, onde eu anoto todas as minhas tarefas do dia. Então, se eu tenho realmente uma lição de casa, eu anoto. Se eu tenho que estudar um conteúdo que eu tive hoje durante a aula porque eu não prestei atenção direito, não entendi, eu anoto também. Porque eu me sinto uma pessoa muito mais organizada, eu consigo estabelecer uma rotina de estudos e depois que eu cumprir com essas metas, é hora de descansar. Então, assim, não ter muita pressão e se organizar, ter uma agendinha, R$10 você compra uma agenda e já consegue estar, ó, muito bem organizada. A próxima e terceira dica é, pelo amor de Deus, não acumule matérias. Eu sofri muito com isso ano passado por conta do EAD, né, que quando eu entrei no ensino médio eu tive 1 mês e pouco de aula e deixei acumular algumas matérias que até hoje eu não consegui me organizar direito. Então, eu sei que parece besteira, mas se você teve o conteúdo hoje, faça assim, matéria dada, matéria estudada. Eu tive termoquímica hoje, por exemplo. Hoje de tarde, se eu tive dificuldade, eu já vou revisar esse conteúdo, vou ver uma videoaula, ou vou ver a explicação do professor, vou ler a apostila, de alguma forma eu vou revisar este conteúdo. E se o professor passou no caderno, você copia, você busca fazer uma leitura ativa, grifar tudo aquilo que o professor falou, porque se você acumular matéria, vai ser muito difícil recuperar, porque pensa, você vai ter a matéria acumulada,
mais a matéria que os professores estão passando nesse momento. E você vai ter que conciliar muito bem as duas. E eu digo pra vocês que não é fácil, então não deixa acumular matéria, sabe? Se você teve um pouquinho mais de dificuldade, você já pega e já estuda, é muito simples. E aí você vai ter o conteúdo bem esclarecido na sua mente. Uma coisa muito interessante, que é a nossa quarta dica, é para você buscar um método de estudo, uma metodologia para se adequar perante cada matéria que você tem na escola. Humanas, por exemplo, tem um estilo de estudo totalmente diferente do que eu tenho para exatas. Muitas vezes nós pensamos, eu funciono à base de resumos, e aí você pega e faz resumos para todas as matérias. Mas não é bem assim. Então veja as 10, 15, 20 matérias que você tem e analise como você consegue estudar para tirar o melhor proveito delas. Então eu vou usar um exemplo para vocês. Humanas e linguagens no geral, eu funciono muito bem à base de resumos mesmo, anotações de sala de aula e grifando a apostila. Já exatas e biológicas, eu só funciono à base de exercícios e videoaulas. Então vai testando até ver aquilo que funciona para você, para sua metodologia de estudo. Então por isso que eu não posso falar, estuda exata só à base de exercício. E talvez para você funcione fazer resumo, ou então estuda a história só com leitura. Mas para você é interessante fazer resumo também. Então é a base do testômetro mesmo. Você tem que ir testando e ver o que é melhor para você. Algo que me salvou ano passado, na verdade assim, desde sempre, é anotar tudo que o professor fala em aula. Muitas vezes você não precisa ficar estudando que nem um condenado durante a tarde se você presta muito bem atenção no que o professor está falando no momento da aula, no ao vivaço mesmo, sabe? No tete a tete, cara a cara. A maioria das minhas anotações e conteúdos até que caem nas minhas provas da escola são conteúdos que os professores falaram durante a aula. Não só copiar o slide, esse estudo maçante, esse estudo chato. Muitas vezes eu já copiei o slide e não entendi nada, porque realmente você tem que prestar muita atenção no que os professores falam durante as aulas. Às vezes você não precisa ficar anotando cada frase que o seu professor fala. Pega assim um post-it, sabe? Um caderninho, uma agenda e vai anotando em tópicos, por exemplo. Então, tópico 1, o professor falou sobre Revolução Industrial. E aí você anota alguns pontos importantes, máquina a vapor, coisas que o seu professor vai falando. Você também não precisa copiar o que ele fala nos 40 minutos de aula. É saber filtrar o que é mais interessante. Não deixe uma lacuna no seu estudo. Não é só porque o professor passou um conteúdo rapidinho, você não entendeu nada, que você tem que deixar pra lá. Muitas vezes no ensino médio, eu já quebrei a cara, assim, no ano passado e começo desse ano, o professor ensinou arcadismo, por exemplo, minha professora de literatura. Eu não entendi nada de arcadismo, deixa quieto, não cai no vestibular, não é importante, já passou. E agora, no segundo ano do ensino médio, a professora revisa de novo o arcadismo e mais profundamente ainda, com coisas mais difíceis, com detalhamentos, e aí você quebrou a cara. Por quê? Porque você achou que o conteúdo não era importante, que não ia cair mais, e lá estava ele no ano seguinte novamente. Então preste muita atenção nos conteúdos até bobinhos do primeiro e do segundo ano, porque eu garanto pra você que eles vão ser estudados novamente no terceiro ano do ensino médio e de forma mais difícil ainda. Para você já ir treinando para os vestibulares, faça muitos e muitos e muitos e muitos e muitos exercícios. A teoria é sim muito importante, mas você praticar para saber se está entendendo também é extremamente necessária. Então, estuda sim a teoria, se você gosta de fazer resumo, faz o seu resuminho, mas depois de uns 2, 3 dias que você aprendeu esse conteúdo, faça muitos exercícios. Não faça 5 minutos depois, porque aí o conteúdo vai estar muito fresco na sua cabeça e você vai se auto-sabotar achando que já sabe de tudo. Depois de 3, 4 dias, uma semana, retoma esse conteúdo na forma somente de exercícios, sem olhar a apostila, sem olhar aquele resumo que você fez, só mesmo com tudo que está aqui na sua mente. E aí você vai testar suas habilidades. Você sabe mesmo aquele conteúdo ou você só fez algum resumo? Outra dica que é muito interessante também, como eu já citei no começo do vídeo, você tem que ter sim muita disciplina, que inclusive vai ser o próximo tópico,
mas você tem que aproveitar muito o seu ensino médio. Para você conseguir render nas suas aulas, você tem que descansar também, você tem que sair com seus amigos, você tem que ver série, você tem que dormir. No ensino médio, você não precisa estar dentro de uma bolha e não descansar e não estudar e dormir de madrugada para acordar cedo. O seu corpo não é uma máquina. E eu tenho certeza absoluta que se você começar o seu primeiro ano do ensino médio achando que tem que abdicar de muita coisa da sua vida, você vai chegar no terceiro extremamente cansado. E aí chega o nosso ponto de equilíbrio, não descansar demais e nem estudar demais. E aí nós entramos também na disciplina. Você tem que ter muita disciplina na hora de estudar, para saber em quais momentos você tem que descansar, em quais momentos que você tem que estudar. Então você tem que se conhecer primeiro. Ver o que funciona melhor pra você e ter sim disciplina de preciso estudar. Eu não vou ficar na cama só mais esses 5 minutos vendo a minha série, porque a Ana falou que eu tenho que ter um momento de descanso, mas você também deve ter o seu momento de estudar. Então levanta, joga água nesse rosto e bora pra mesa. Minha gente linda, essas foram as dicas de hoje. Como eu disse pra você, o ensino médio não é um bicho de 7 cabeças. Eu estou aqui no segundo ano do ensino médio, fiz praticamente o primeiro ano todo em EAD, e não sou uma zumbi, então você também consegue ter um equilíbrio na sua vida. O equilíbrio é tudo, descansa sim, curte sim, mas tenha total noção da sua responsabilidade, daquilo que precisa ser feito e ponto final. Eu de verdade espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixa o like aqui embaixo e também sugestões de outros vídeos que você quer que eu traga aqui neste canal, tá bom? E se cuida, viu? Um beijo, tchau!